Boa tarde para todo mundo. Hoje é 3 de maio de 2025. Estou eu aqui na minha casa hoje. Vou fazer uma live rápida para vocês, porque eu sempre assisto as minhas lives, sabe? E olho lá. E eu olhei lá que algumas coisas que eu falei na minha live no sábado passado não apareceu. Então eu resolvi fazer a live hoje. Hoje eu tô na minha casa. Hoje eu tô em casa, tá, gente? Aqui ó, pra vocês verem. Dar continuidade àquele assunto que eu fiz. Mas o que acontece? Eu vou falar muito coisas que eu já falei na outra live. Por quê? Hoje tá um pouquinho mais frio. A minha gatinha, ó, gente. E aí, eu falei na minha live alguns assuntos lá, eu não sei o que aconteceu, eles cortaram. E aí eu fui assistir a minha live e não saiu. Então eu vou repetir algumas coisas que eu falei na minha live lá sábado passado, para ficar registrado e ficar nessa live, né? Aí talvez foi um jeito que eu falei e aí acabou que não deixaram, né? Não sei. Então, voltando ao assunto, foi o seguinte. Tava contando para vocês lá na live passada que eu comentei lá que eu reparei que não apareceu na live. Foi a respeito das quadrilhas. Quando eu era mais novo, né? Que eu tinha um pouco assim, as pessoas da minha idade lá, eu era um pouquinho rejeitado, né? Porque sempre eu fui muito pobre onde que eu moro. Hoje eu tô fazendo a live em casa, tá, gente? Porque vai ser uma live rápida, falando mesmo a respeito do assunto lá que eu falei na live passada, porém acabou não saindo. Então eu tô repetindo, praticamente repetindo a live, um pedaço de onde eu parei e não foi registrado. Então, para quem tá chegando aí e não viu a live, para recapitular, eu tava falando para vocês lá a respeito da quadrilha, que eu passei assim necessidade assim que eu fiquei sem comer canjica e eu fiquei um pouco assim, se minha mãe não teve condição de comprar uma canjica, para mim custava 50 centavos. Isso ficou na minha memória. E aí eu fui contar para vocês a respeito da quadrilha, né? Que quando eu tinha uma certa idade eu não tinha facilidade para arrumar um par para dançar quadrilha, e os meninos da rua arrumavam, e eu era uma pessoa muito acanhada, uma pessoa assim que tinha dificuldade para lidar com a situação, e eu tinha um amigo chamado Adilson, que ele me ajudava nesse sentido. Então, eu contei essa história para vocês e não saiu aqui na minha live. Eu assisti minha live e não saiu. Então eu vou contar, vai ter pessoas aí que vai escutar, né, coisas que eu já tinha contado. Eu acho que teve coisa que eu falei e não foi registrado, porque o jeito que eu falei. Então eu vou tentar falar um pouco assim, que não seja pesado, para que fique registrado. Então, vou começar de novo a respeito do negócio da quadrilha. Vai ser uma live rápida, igual eu falei hoje, né? Eu estou em casa. Hoje é 3 de maio de 2025, né? Então vamos lá. O negócio da quadrilha, gente. Na minha rua lá tinha quadrilha perto da onde que eu moro, na rua de trás, e eles ensaiavam a quadrilha, isso que eu tava comentando lá. E aí eu ia no ensaio para tentar ver se eu arrumava um par ou alguém para dançar comigo, mas eu tinha dificuldade com isso. E aí esse amigo meu, Adilson, né, que eu gosto muito dele, ele mora até em Sarzedo e tal,
ele tentava me ajudar nesse sentido. E aí eu estava contando para vocês que na igreja, atrás da minha casa tinha uma igreja católica e lá também ensaiava para quadrilha. Aí eu vou contar essa da quadrilha que aconteceu o fato, depois eu conto da Carla e depois eu conto quando eu consegui dançar a quadrilha que o Adilson me ajudou. Então vamos contar um pouco sobre a quadrilha. Então aí a gente, para dançar a quadrilha, a gente tinha que ensaiar, né? Eu deveria ter mais ou menos, sei lá, se era 7 anos para 8 ou 9, não sei, era um menino, né? E sempre com dificuldade para encaixar no requisito lá da onde que eu moro. Meus amiguinhos tudo dançava quadrilha e eu tinha dificuldade para estar adaptado a todos eles. E aí na rua de trás da minha casa, que tinha uma igreja católica, eu acho que o rapaz lá chamava Avelino, e ele ensaiava a criançada para dançar quadrilha. Então a gente ia lá, ensaiava, né? Eu não sei se era no sábado. Hoje eu até passei outro dia lá na igreja católica lá, tá diferente, eles construíram uma nova igreja lá. E se fosse para dançar quadrilha lá hoje não daria, porque o terreno era largo, dava para agora eles fizeram a igreja que ocupou o terreno todo, não dá. Mas aí tinha uma menina que era 3 anos mais nova que eu, que ela chamava Flávia, e ela era filha da Neuza. E aí eu fui ensaiar quadrilha com ela, né? E a minha mãe nessa época estava ajudando a Neuza, né? Eles eram católicos, e aí ajudava a pegar mantimento para a obra da igreja, essas coisas tudo, né? Então essa filha da Neuza, 3 anos mais nova que eu, que era a minha par para dançar quadrilha. Mas aí o que acontece, gente? Essa Flávia, ela gostava de um menino na rua da casa dela. E aí ela estava ensaiando comigo, né? E eu nunca tinha dançado quadrilha até então não, tá, gente? Eu estava treinando para mim dançar, queria dançar mais ainda. Nunca tinha dançado uma quadrilha não. Aí o que aconteceu? Ensaiei a quadrilha com ela para chegar no dia a gente dançar. E aí eu vou contar para vocês também que desde pequeno eu tenho urina solta. Desde pequeno eu tenho esse problema. Eu tenho um problema danado com urina solta. E tem um menino lá no bairro lá, que eu não vou falar o nome dele, que aí ele percebeu que eu escapou um pouquinho do xixi na minha calça, que eu tenho urina solta, e caiu na minha calça. E ele começou a debochar de mim. Hoje fala bullying, né? Ah, ele mijou na calça, tal. E a garotada começou a rir e tal. E aí fala que não é. E na realidade realmente caiu um pouquinho de xixi sim, que eu tenho dificuldade para segurar a urina, sabe, gente? E aí eu já fiquei assim, envergonhado, sem. Aí ele querendo que todo mundo zombasse de mim, gente. E aí, graças a Deus, aí consegui lidar com essa situação. Aí ficou dito pelo não dito e tal. Isso aí eu tô te falando é que já desde pequenininho que eu já tinha dificuldade para tentar lidar com meus problemas, com o meu dia a dia e tudo. E aí treinava, ensaiava com a menina lá, essa chamada Flávia e tudo. E um belo dia, que aí estava decidido para a gente dançar quadrilha, já tinha ensaiado e tudo, e aí a gente ia dançar no terreiro, no terreiro lá, que era na igreja católica. A igreja a gente dançava no terreiro. Só que o que acontece, gente? Vocês acreditam que no dia que fui para dançar, esse menino que mora na rua da Flávia, que ela gostava dele, né? Ela gostava do menino, só que ela ensaiava comigo. Aí no dia da quadrilha, ela decide dançar quadrilha com esse menino que ela gostava. Querendo ou não,
eu fiquei na mão, né? Fiquei sem dançar quadrilha, porque ela quis dançar com o menino, eu ensaiei com ela no dia da quadrilha, o menino foi, que ela gostava do menino, né? E aí ela falou assim, eu vou dançar com o menino, só que eu vou arrumar um par para você dançar. Só que ela não esperava que ela dançando com o cara ia ter dificuldade de arrumar. E ela arrumou uma menina maior do que eu, mais velha, uma menina até bonita, sabe? Só que aí a menina não quis dançar quadrilha comigo. Aí a menina não quis dançar quadrilha comigo. Ela quis dançar com o mais velho lá, que eu lembro do nome dele até hoje, porque eu tô querendo mostrar pra vocês, gente, que tem coisa que acontece na vida da gente. Claro que hoje, graças a Deus, eu já tô com 46 anos, vou fazer 47 anos. A gente aprende a lidar com a situação, com o dia a dia, com a pancada da vida que a gente leva. Mas querendo ou não, eu tenho uma memória boa. Então isso fica registrado, né? Então aí ela não dançou comigo, dançou com o menino que ela gostava, ela arrumou uma par para dançar comigo, uma menina mais velha do que eu, menina até bonita na época lá. Só que a menina era mais velha e ela não quis dançar comigo. Aí ela arrumou um menino que eu lembro até hoje, um menino de olho verde, um menino bonito, louro, igual fala, né? Chamado Ricardo. E aí ela dançou com esse Ricardo. E eu fiquei chupando o dedo, gente. Fiquei só lá olhando, ensaiei a quadrilha. Não dancei com ela no dia da quadrilha, só ensaiei. E ela dançou com esse menino que ela gostava. E o menino nunca tinha ensaiado, só chegou lá no dia lá e dançou, entendeu? Então esse foi o dia da quadrilha. Nesse dia que eu não consegui dançar, né? Aí beleza, agora eu vou contar o outro dia da quadrilha também que eu não consegui dançar. Aí eu tava lá na casa da minha mãe, lá que eu considero minha mãe, na casa da Quinha, na rua lá que eu morava, lá José Ovidio Guerra, descendo. E aí a Quinha tinha a sobrinha dela que chama Carla, que um dia eu até fiz uma live aí falando dos gatos, ela chama Carla. E aí a mãe da Carla chama Deusita, ela até faleceu hoje, sabe, gente? Aí a Deusita falou, seu Toninho, você dança com a Carla? Porque que acontece? A Carla tá precisando ensaiar para ela dançar quadrilha, só que o menino que vai dançar quadrilha com ela, não sei se o menino quebrou o braço. Só que se um dia lá da quadrilha ele ficar bom, ele que vai dançar com ela. Então aí eu já sabia. Mas mais outra vez, eu falei, tá bom. Aí comecei a ensaiar com a Carla. Ensaiei a quadrilha com a Carla, tudo. Só que essa quadrilha não era nesse mesmo lugar que eu ensaiei, não. Era em outro lugar. Eu não lembro direito, não. Só que eu sei que era na Joaquim Teixeira Dias, em cima, lá perto da padaria Gabriela, lá. Que ia ser o dia da quadrilha. Nós ensaiamos em outro lugar, que eu já não recordo mais, não. Aí nós ensaiamos. Aí eu ensaiei com ela e deu o dia da quadrilha de novo para dançar. Aí eu passei na casa do meu primo Renato, eu morar na rua José Ovidio Guerra. Aí na casa dele, na época lá, eu usava fogão de lenha. E o fogão de lenha que ele tinha lá, aí eu não sei o que eu arrumei, eu acho que eu arrumei um chapeuzinho de paia e coloquei na cabeça, né? Porque para dançar quadrilha você tinha que colocar um chapeuzinho de paia. Aí coloquei o chapeuzinho de paia, eu consegui comprar, não lembro mais. E meu primo na época lá foi e fez a minha barba. Pegou o carvão e fez a barbinha para parecer aqueles pessoal assim, para dançar quadrilha, tipo da roça, né? E aí eu desci, fui para lá. Chegou lá, gente, para dançar a quadrilha. O menino que tava para dançar com ela foi no dia. Não lembro o nome do menino até hoje, eu até conhecia ele, nós jogávamos até junto. Alessandro. Aí o menino falou assim, eu que sou o par da Carla, eu vou dançar com a Carla. Aí resumidamente, gente, de novo, ensaiei a quadrilha, dancei com a menina no ensaio, no dia da quadrilha. Aí o menino, eu não sei se era o braço dele, tava quebrado, ficou bom. Ele foi e dançou com ela. E aí eu não consegui dançar de novo na quadrilha.
Aí eu fiquei, eu não consigo dançar quadrilha não, uai. Todo dia, na vez que vai eu dançar quadrilha, eu ensaio, não consigo dançar quadrilha. Beleza. Aí tinha uma quadrilha também perto de casa, né? Passou o tempo. Aí nessa quadrilha eu não dancei. Aí tinha uma quadrilha perto de casa mais em cima, né? Aí ele ensaiar, né? Aí agora entra esse colega meu, Adilson, que me ajudou muito, sabe, gente? Esse colega meu, Adilson, ele tinha facilidade até para arrumar par. E aí tinha o Adilson, o Edinho, tudo morava perto de casa. Mas aí o que eu andava muito com ele era o Adilson e o Wagner, que tem o apelido de Net, que é da idade do Adilson. Só que esse Wagner, esse Net, ele é muito atentado, sabe, gente? Ele é muito para frente. Aí o Adilson foi lá, o Adilson sempre já era mais assim, levava mais jeito. Aí o Adilson pediu a menina para ver se ela dançava comigo. Aí por fim, o Adilson conseguiu arrumar um par para mim. Aí a gente começamos a ensaiar a quadrilha, gente. Aí o Adilson arrumou esse par pra mim. E esse Wagner, que é atrevido pra danar sempre pra frente, eu sempre fui muito bobão, muito tímido na minha, pegou e ficava conversando demais com o meu par, sabe? A menina que tava dançando comigo, sabe? No outro dia de ensaiar a quadrilha, eu chego lá pra procurar meu par pra dançar. Quem tava dançando com ela, gente? O Wagner, esse coleguinha meu, pra frente, pegou meu par pra dançar com ela. E aí eu fiquei outra vez sem par pra dançar quadrilha. Aí eu vou no Adilson, não tem jeito não, Adilson, eu não consigo dançar quadrilha, porque eu não consigo arrumar par e tal. O Adilson vai e consegue arrumar um par pra mim. Aí sim, gente, aí dessa vez, graças a Deus, deu certo. Aí eu consegui dançar quadrilha não só no ensaio, mas também no dia. Mas essa que eu comecei a dançar com ela, o Wagner pegou ela para ser par dela. Aí consegui dançar quadrilha, né? Dessa vez consegui. Aí tinha um bar lá perto de cá, chamava Bar do Madaleno. Aí na época lá, desse Bar do Madaleno lá, tinha aquele negócio, passava na Praça é Nossa, assim, calma cocada. E aí o cara pegava uma gravata, levantava ela pra cima e abaixava, falava, calma cocada, e abaixava e subia a gravata. E aí esse colega meu, muito pra frente, colocou essa gravata dançando quadrilha, e a gravatinha dele subia e descia e tal. Aí ele ganhou lá um troféuzinho, lá na época lá ganhava até troféu, ou medalha, eu acho que foi medalha, ganhava medalha e troféu também. Aí ele ganhou como o melhor dançarino lá da quadrilha, mas nesse dia, graças a Deus, eu consegui dançar. Então, o que não saiu na minha live passada que eu tinha observado foi essa parte aí da quadrilha. Que eu fiz a live para vocês, contei essa da quadrilha, não saiu. Agora eu vou contar também uma outra coisa que não saiu, mas eu vou tentar contar assim, de uma forma que não fica pesado, porque eu acho que deve ser isso, que aí não conseguiu sair na minha live, né? Mas aí eu tava comentando com vocês que lá na minha rua onde eu moro, que eu morava, dos meus 2 anos até os meus 24 anos, eu tinha que aprender a lidar com a adversidade. Os meninos me debochavam muito de mim, faziam de chacota, ficava rindo da minha cara, né? Isso aí eu contei pra vocês. E aí teve uma época lá que a minha mãe também não era muito assim de você ficar assim, colocar a mão no fogo pra minha mãe, né? Eu amo muito a minha mãe e tal, né? Mas ela fez muita coisa lá que pra mim me envergonhou, e eu passei muito aperto devido a essa situação, e cheguei a ser chacota lá na rua, lá de casa. Isso aí também fica na memória da gente, né, gente? E aí eu vou tentar falar de um jeito que talvez não corte, né? Porque do jeito que eu falei aí, deve ser que por causa disso cortou. Aí eu tava lá na rua, lá de casa, perto de uma loja lá que antigamente era uma barbearia. Aí eu tava encostado lá e tava eu, esse Cuíca e esse Net.
E aí vinha subindo um rapaz lá que morava na rua, não vou falar o nome dele não, e ele tava bêbado. E aí ele bêbado, né, e os meninos rindo, e eu sempre caladinho na minha, sempre fiquei na minha, nunca fui um menino de ficar negócio não, mas eu ficava na rua, porque lá em casa também não tinha nada que comer, o que fazer, lá em casa, a casa pequenininha, né, a gente na época ficava muito na rua também. Aí eu tô lá junto com os meninos, lá sentado lá perto dos meninos lá, né? Aí chegou esse rapaz, ele tava tonto e ele grandão, sabe? E aí os meninos começaram a rir dele, debochar dele, né? Aí ele olhou pra minha cara assim e falou assim, o que você tá rindo aí? Eu vou tentar falar de um jeito que talvez não corta a live, porque eu acho que foi assim que cortou. Aí ele falou assim, você tá rindo aí? Eu peguei a sua mãe já. Vou falar assim, porque do jeito que eu falei, eu acho que foi assim que a live cortou. E aí os meninos olhavam pra minha cara assim, rindo da minha cara, debochando, sabe? Ha, 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 ha. Eles nem devem lembrar disso mais. Que nós hoje já estamos tudo grande, eu já estou 46 anos, né? E eu considero eles meus amigos, meus colegas, gosto demais deles, né? Mas eu já superei isso, sabe, gente? Mas eu tô contando pra vocês que naquela época, um menino novo, isso não é fácil você lidar com isso não, tá? E aí eles ficou rindo de mim, e ele falando que fez isso, que fez aquilo, e aí os meninos rindo da minha cara, e eu todo sem graça, sem saber o que eu ia fazer, se eu entrava pra dentro de casa, se eu ficava ali, se eu chorava, se eu ia embora, entendeu? Mas graças a Deus eu superei isso, sabe? Mas querendo ou não, como sempre eu tenho... Eu tô acabando. Como sempre eu tenho uma memória assim que as coisas... Deus, meus 4, 5 anos eu registro e lembro das coisas e aí ficou registrado, sabe, gente? Foi muito pesado pra mim nessa época. Então é isso aí que aconteceu, que eu contei naquela live, que eu reparei que não saiu nessa live. Foi essas duas coisas. E que o menino lá me deu um cocão, né? Eu comecei a chorar, o outro colega meu foi tirar satisfação com ele, e o meu colega Adilson foi dar uma paulada nele, porque o cara era primo dele. Então é essas coisas aí, gente. É uma live rápida para deixar registrado para vocês, porque na outra live não saiu isso. O que eu tinha falado na outra live foi essas coisas aí. Eu assisti a minha live, que eu gosto de assistir a minha live, e aí não saiu isso, sabe? Então eu tô falando com mais cuidado para ver se sai e fica registrado. A minha esposa hoje está aqui em casa, ó, a minha gatinha aqui pra vocês verem, olha, olha ela aí, ó. Hoje ela tá em casa. Oi, pessoal. A minha esposa aí. Então, gente, aí hoje eu resolvi fazer essa live aqui em casa, que é uma coisa mais rápida. Vai ter visita aqui em casa. Então aí tem até um bolinho aqui. E aí eu também estava pensando, eu vou continuar contando as histórias para vocês lá da minha vida, lá onde que eu morava, dos meus 2 anos aos 24 anos. A minha gatinha aí. Oi? E aí, gente, eu combinei com a Marli de eu fazer uma live lá depois desse feriado agora, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu já tentei 2 vezes com a Marli lá, para mim contar para vocês quando eu fiquei na creche também. Sabe, pessoal? Aí eu quero contar para vocês. E aí, vamos ver se ela deixa eu fazer essa live lá, se eu preciso fazer essa live, para que eu faça essa live, para depois eu contar para vocês quando eu comecei a crescer um pouquinho e comecei a trabalhar. Mas eu também estava querendo pedir vocês, para vocês esperar um pouco, que eu estou pensando, dar uma pausa dessa, contar essas minhas histórias lá, meus 2 anos aos 24 anos, que eu tô querendo atualizar também meus vídeos, tudo aí para vocês, porque eu já fiz muita live, mas eu preciso soltar eles também nas redes sociais.
né? Igual vocês sabem, eu tenho o TikTok, eu tenho o Kawaii, eu tenho o Facebook, eu tenho o Instagram, eu tenho o YouTube. E aí eu faço a live para vocês e eu gosto de fazer algumas pausas nos meus vídeos assim, e jogando para todas as redes sociais, para que o meu público, meus seguidores conheçam a minha história. E aí eu tava querendo dar uma pausa, um pouco de live lá da minha história. Eu vou colocar a raçãozinha pra você, peraí. E aí eu solto meus vídeos um cada aí pra não ficar muita coisa e depois eu volto com a live. Tô pensando ver se a Marli libera lá da creche pra me contar pra vocês. Assim que ela liberar, eu faço uma live. E tem uma outra coisa também. Eu tenho um colega meu que ele sabe fazer um serviço muito bom. E ele é serralheiro. E eu tô pensando que vai dar certo. Eu já cobrei ele hoje eu até liguei pra ele. Coloquei pra ela lá, ó. Ela só come a ração só se estiver cheio no negócio. Eu já conheço meus bichinhos tudo. Então, gente, aí eu tô pensando, dar uma pausa nessa da minha história. Mas assim, quero contar primeiro lá da creche. A Marli dando a oportunidade, talvez segunda ou terça, se ela deixar, eu já faço essa live para vocês. E aí eu já termino de contar o tempo que eu fiquei lá na creche. E penso dar uma pausa para jogar nas redes sociais, eu vou falando com vocês. E a novidade também que eu tô querendo contar para vocês, até eu ir jogando meus vídeos, é que o colega meu vai fazer para mim o suporte para fone. Fazer fazendo meu serviço particular. E aí eu vou conseguir, igual eu já falei com vocês, o meu telefone vai ficar aqui, ó, assim, ó, virado pra rua. Olha, você viu, eu tô na minha moto, quer ver? Eu já comprei o suporte, ele é inteligente, ele faz. Aí eu já tenho um suporte aqui, ó, pra vocês verem. Esse suporte vai ser onde vai meu telefone. Mas como eu tô com 2 telefones, um vai ser para mim trabalhar na Uber e fazer meu serviço em particular, e o outro suporte que ele tá fazendo para mim, ele vai vir aqui. E aí ele vai ficar virado para cá, ó. Aí eu vou poder fazer uma live com vocês, mostrando o meu dia a dia, quando eu estiver rodando na moto, indo pegar meus passageiros, pegar serviço particular, o Uber Fresh, o Uber Moto, ele vai estar assim. E ele também roda, ele aqui vai rodar, ó. Se eu quiser pegar ele aqui e girar aqui para vocês verem em cima da moto, vocês vão conseguir ver também. Então esse colega meu é muito inteligente, ele é serralheiro. Só que o que acontece? Ele falou que vai fazer para mim. Nós já dei ideia para ele. Ele vai fazer um suporte parecido com esse meu aqui, ó. Esse aqui foi ele que fez. Aí só que eu falei com ele que eu não quero esse plástico não. Eu quero que fica mais assim seguro para não cair
mas que dê pra mim interagir com vocês, que dê pra vocês verem eu na moto assim, ó, e dê pra mim também virar pro lado de lá, ó, pra vocês verem a rua quando eu estiver andando. E ele falou que vai fazer pra mim, só que eu tenho que ter paciência com ele, que ele trabalha muito bem, mas a esposa dele tá com câncer, ele tá tratando a esposa dele lá, né? Hoje mesmo eu já liguei pra ele tava, eu acho que na casa da irmã dele. Ele já pegou já a minha ideia, os negócios, tá com o negócio lá. Ele vai colocar também pra mim um fonezinho pra mim colocar no capacete, pra mim poder conversar com vocês. Aí eu falei com ele, eu tenho que testar, porque teve uma vez que eu tava conversando com vocês aí, o som não saiu. Aí o cara me falou que o fone tem que carregar, eu não tinha carregado o fone. Aí eu vou fazer um teste, tudo isso, e aí, ficando pronto, eu vou poder fazer umas lives com vocês aí, pegando meus passageiros na Uber, fazendo serviço particular, mostrando meu dia a dia. E aí eu vou soltar uns vídeos que tá aqui atrasado, que até hoje eu não soltei. Eu tenho que soltar uns vídeos aí da Estação Diamante, que eu fiz live aí pra vocês. Até hoje eu não tive oportunidade para soltar eles. E aí depois eu volto contando as minhas histórias. E aí vai ser bom também ele fazendo esse suporte para mim, porque na minha história que eu quero contar para vocês, quando eu comecei a vender jornal, eu morava no Barreiro de Cima, lá naquela rua que vocês sempre viram eu fazendo a minha live. Aí o celular me pegava lá e me levava 5h30 da manhã, eu tinha que estar acordado para descer no carro do Solau, para ir lá na banca da revista, lá no Barreiro de Baixo. Aí eu descia de carro e vinha subindo a pé até no Teixeira Dias, na Via do Minério, entregando meu jornal. Mas eu comecei mesmo, antes disso, foi vendendo jornal no Quebra-Mola, na Via do Minério. Aí eu tava com vontade, né? Já ia fazendo esse suporte aqui, aí eu já chego no local onde eu trabalhava vendendo o jornal, conto um pouco ali onde que eu vendia, onde que é, e com o suporte dá para me levar vocês, porque vocês acreditam que a princípio eu tava pensando levar vocês a pé, mas gente, eu já tô com 46 anos, e eu também, a minha respiração, eu peguei problema respiratório, eu não tinha isso não, viu gente? Problema respiratório, eu não tinha isso não, viu gente? Eu não nasci com problema respiratório, eu não tinha isso não, viu gente? Eu não nasci com isso não. E a minha saúde sempre foi muito boa. Então, ele muito, eu não aguento caminhar. Aí, graças a Deus, hoje eu moro aqui, gente, ó. Então, é uma live rápida, para dar satisfação. Vai. Se a Marli liberar, eu vou fazer uma live com vocês lá na creche que eu fiquei. Então, é isso, é coisa rápida. Porque nós estamos com uma visita e nós vamos comer um bolinho, se Deus quiser. A amiga da minha esposa vai vir aqui em casa. E aí eu falei assim, não, eu preciso falar da live lá que nós perdemos, né? Essa live que eu fiz lá não apareceu isso. E aí eu queria contar pra vocês.
E se Deus isso. E se Deus isso. E se Deus estando pronto. Só que para você. E se Deus quiser, a Marli me libera para fazer a live, faço para vocês. Nós vamos fazer uma live do meu dia a dia aí. E aí é isso, pessoal. Consegui contar o que ficou faltando na outra live que não tinha saído. E aí, se Deus quiser. Aí, tô vendo também, talvez. Aí, ó, isso aqui é para dar pros outros? Isso aqui vai doar, ó. Isso aqui a minha esposa vai doar pra amiga dela. Não bate em mim, não. Eles estão vendo aqui, tá? Batendo em mim, dá problema. A minha baixinha é brava. Tá batendo em mim. Então, aqui, ó, isso aqui vai dar pros outros, pra liberar espaço. Eu já mostrei, já. Então, então, pessoal, é isso aí. Aí, talvez amanhã talvez eu tô pretendendo fazer uma live com vocês. Eu tô querendo ir lá numa pista da caminhada. Tem uma pista da caminhada que eu faço uma caminhada lá, mas só que tem uma matagada danada lá. Aí eu quero fazer uma live lá para mostrar a vocês o mato que tá lá. Nós cobrar dessas autoridades aí, ver se as capinas lá onde que nós faz uma caminhada. O lugar melhor para fazer caminhada, gente, é lá no Milionário. Só que no Milionário é um pouquinho longe da minha casa. E lá no Pongelupe é mais perto. Só que lá tem uma matagada danada. Aí eu vou aproveitar, vou fazer a caminhada e vou fazer a live também mostrando a matagada, né? Só que vocês têm que ter paciência comigo, que a minha respiração fica ruim. Aí não me falar muito para colocar no pescoço, para colocar no pescoço, para colocar no pescoço, para colocar no pescoço. Assim, coloca tipo um fala que vai lá, pessoal. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você. No nome de Jesus. Minha baixinha é brava. Com Deus, gente. Vou encerrar, tá, gente? Que hora que essa mulher daqui chega? Por que você quer saber? Porque você vai passar aqui. Ou pode correr? Pode pôr? O que é co-apresentador? Não sei o que é isso.